Não. Aqui é a libertação total do argumento. Não poderia ter sido criticado no começo de 2022, não em relação à maternidade espiritual, em relação a filhos espirituais, a pregação dos mandamentos, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Como é que eu vou, eventualmente, ser criticado quando eu falei e avisei antes que havia a possibilidade de eu não receber o argumento dos mandamentos no primeiro semestre de 2020? A única coisa que eu contabilizei esse argumento, poderia receber depois mesmo. Por qualquer motivo que acontecesse. Mas isso eu contabilizei, isso eu me justifico. Isso eu já falei antes. A questão é, eu poderia sair do ministério e não questionar o Novo Testamento. Talvez eu não recebesse o argumento dos mandamentos. Esse seria um método e um motivo pelo qual eu não receberia. Não o receberia necessariamente. Se eventualmente eu recebo então mais atrasado, no segundo semestre, ou até no primeiro semestre de 2021, ou mais, ou talvez mesmo depois de 2022, espera aí. Porque eu não questionaria o Novo Testamento, eu poderia sair do ministério, não concordar e não questionar o Novo Testamento. E eventualmente só questionar muito tempo depois, a ponto, inclusive talvez depois do próprio momento repreensível. Então, peraí, se eventualmente eu recebo depois o argumento, ia atrasar mais ainda. Então, veja só. Só ficaria sabendo maternidade espiritual depois, argumentos complementares depois e 3 momentos de dúvida. Sobre mandamentos. Argumento sólido, alimento sólido, possibilidade de colocar as pessoas em condição de risco, seja por pecado deles, seja por luta contra o mal. Esse era um dos argumentos, eu acreditava nele, mas era um pouco mais fraco. Dos 3 ele é o mais fraco, eu entendo que sim. Mas não que ele seja inválido, ele é um argumento válido. Não que ele seja fraco, ele é o mais fraco entre os 3. Ele tem uma média validade, os outros 2 são mais fortes. E o terceiro poderia caracterizar a morte espiritual. 3 momentos de dúvida diferentes, ou eventualmente acavaladas, amalgamadas. Mas a única coisa que eu não provei é, mas qual seria o motivo de você receber o argumento posteriormente? Eu só falei que poderia acontecer. E poderia. Poderia. O outro motivo seria se eu ficasse mais no ministério, se isso é entendido como pecado. Mas eu não falei que esse era o único motivo. Eu falei, não, eu poderia receber depois. Eu não sei se eu saio do ministério, quando que eu vou receber um argumento novo? Que eu nem sabia que receberia. Quando eu recebo, eu falo, bom, eu poderia receber em outro momento. É porque é possível. Mas você não explicou qual seria essa possibilidade. Não, eu só falei que existe a possibilidade. E ela existe, ela existia. Agora eu só estou falando o motivo. O motivo é que se eu saio do ministério e não questiono o Novo Testamento, talvez eu não recebesse. Talvez eu não receba esse argumento. Ou demoraria mais para receber, ou não receberia no primeiro semestre de 2020. Ou ainda no primeiro semestre de 2020 mais adiantado, mais para o final do semestre. Ou fora do semestre, em outro semestre posterior. Do ano seguinte, dali a 2 anos, enfim, independente. Não importa, mas a possibilidade havia. Eu me justifiquei, eu sempre falei que havia a possibilidade. Sempre falei que havia essa possibilidade. Sempre trouxe esse argumento no canal, então não me vem com essa. Havia possibilidade. Mesmo que eu não elencasse, não explicasse quais seriam as possibilidades de receber o argumento dos mandamentos a posteriori, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu sempre disse que havia possibilidade disso acontecer, mesmo porque eu não sabia quando receberia o argumento. Não era necessariamente data fixa. Então eu falei, não só para data fixa, eu falei que poderia ser depois. E com possibilidade e outra. Mais o fato de quando eu saí do ministério eu não sabia que ia receber argumento novo, então poderia ser depois mesmo. Ou mesmo permanecendo no ministério também poderia ser algo posterior. Isso também foi explicado. Então, permanecer no ministério e sair do ministério. Eu não preciso ser tão específico assim, eu só estou dizendo que havia possibilidade. E o que gera mais risco ainda é que quando eu sair do ministério eu não sei se vai ter argumento novo em relação a isso. Então, se eu tivesse mais... Eu não tenho, porque se eu tivesse mais um motivo, só que esse é óbvio. Se eu tivesse mais pecados em 2020, poderia atrasar mais ainda. Talvez não nada envolvendo, de repente, igreja, só outra coisa individual. Se eu tivesse mais algum tipo de pecado ainda, atrasaria mais ainda. É o óbvio, é o lógico. Entendeu? Então, em havendo essa possibilidade, claro, atrasaria mais ainda a questão. E no momento que vocês atacaram, eu estava sofrendo. Eu estava no terceiro momento de dúvida. Então, fica esse complemento no canal provando aí a minha inocência. Acho que agora foi realmente, eu não sabia. Não dava para antecipar quando eventualmente se receberia. Esse argumento não vejo de maneira nenhuma. Vitória de vocês e mais uma descaracterização. E é isso aí.